Olá, amigos do YouTube, estamos começando o nosso pós-planejamento. Faremos uma revisão dos últimos dias em relação a trading e apostas. Estou gravando esse vídeo na manhã de segunda-feira, então a gente vai conseguir analisar os jogos no final de semana, mas como o último pós-planejamento havia sido no dia 30, então eu vou considerar desde o dia 31 para a gente ir passando para não esquecer de nada, tá? A minha ideia vai ser sempre gravar um pós-planejamento na segunda-feira para falar dos jogos do final de semana e talvez um numa quinta-feira e um numa sexta, ou numa quinta, né, pra gente falar dos jogos da semana. Acho que fica melhor assim, né? Muita gente deu feedback comentando que não dá para assistir todo dia, né? Tem muita gente, obviamente, que trabalha, tem outros compromissos, então fazer um apanhado tá sendo mais legal e show de bola. E vou tentar manter um estudo de caso por semana, tá? Por enquanto fizemos 2 da Bundesliga 2, agora vai começar já na semana que vem as grandes competições europeias e a gente vai conseguir fazer sobre outras situações de back favorito, de layer per equipe. Mas aconselho sempre vocês a assistirem os estudos de caso, tá? Porque eu acho que é muito legal para melhorar a sua leitura, mesmo que você não trabalhe nesse momento ao vivo, beleza? Então vamos falar aqui do dia 31, que não tinha sido uma opção naquela gravação do dia 30. Eu não vi nada de muito especial por aqui. Tivemos a vitória do Malmo contra o Varnamo. O Valur venceu o KR Reykjavik, mas nada de muito interessante. Esse jogo aqui, para quem teve a oportunidade de fazer, a Espanha teve quase 80% de posse de bola. O Japão finalizou 5 vezes e marcou 4 gols, né? Enfim, fator posse aqui nesse jogo não influenciou de nada. Começamos com o dia 1º de agosto, tivemos aqui alguns jogos da Série B, eu particularmente não me lembro de ter trabalhado especificamente em algum deles, o meu foco foi mesmo na Libertadores e na Sul-Americana, tá? Principalmente no mercado de gols. Jogos do Argentinos com o Fluminense, não trabalhei em mercado de gols no segundo tempo, trabalhei em lei ao Fluminense no primeiro tempo. Marcação alta do Argentinos Júnior, um bloco alto, atrapalhando muito a saída de bola do Fluminense e, óbvio, tendo visto replays de outras equipes que conseguiram fazer isso contra o Fluminense, o Argentinos replicou e deu para pegar esse lei no gol do Argentinos Júnior ao Fluminense. Ah, o gol do Argentinos Júnior foi passível de ser pego para quem tem metodologia em lei ao Fluminense. Depois o Fluminense, no meio do primeiro tempo, o Argentinos Júnior optou por recuar um pouco o bloco, tá? E esse jogo eu acho que eu relutei um pouco no segundo tempo para trabalhar mercado de gols, porque teve aquela expulsão do Marcelo, e aí depois da expulsão do goleiro do Argentinos Júnior, entrou, como já tinha feito todas as substituições, entrou um jogador de linha para pegar no gol, e aqui eu acho que eu dei mole. Se eu tivesse me atentado a isso, não tivesse focado em outra coisa, talvez eu teria me colocado aqui uma moeda no overlimit. O Samuel Xavier aproveitou, finalizou de longe e fez o gol. Tem um detalhe, né? Tem muitos jogadores que vão pro gol, eu já vi isso acontecendo, e o time não finaliza, não testa o goleiro. Mas, enfim. Jogo do Bolívar com o Atlético também foi um bom jogo de gols, foi uma expectativa que a gente criou, acho que bem acertada, de que a altitude iria atrapalhar muito a vida do Atlético, mesmo o Atlético saindo na frente aqui com o gol do Eric, passe do Vitor Roque, o Bolívar teve muita chance de marcar gols, teve também chances de conseguir golear esse jogo ainda mais, mas o Atlético acabou se safando. O que eu fiz? Nesse jogo, como as cotações de gols estavam altas, por incrível que pareça, ao invés de trabalhar com 2 gols no segundo tempo, eu trabalhei com um só. Então eu consegui pegar uma cotação decente aqui no overlimit e achei esse gol do Bolívar, né? Inclusive mandei esses áudios no Telegram para vocês. No jogo do River com o Internacional, não estou fazendo edição no vídeo, tá? Então vou pensar um pouquinho, depois vou falar, porque eu tenho que me lembrar. Jogo do River com o Inter, também trabalhei o mercado de gols por aqui. Eu não me lembro se foi o à frente ou o limite, mas foi o mercado de gols também. Era para... Ah, tá. Trabalhei o mercado de overlimit. Eu acho que foi isso. Não trabalhei virada do River aqui em recuperação de resultado, porque a cotação estava muito esmagada. O Inter recuou demais, chamou o time para cima, cedeu muito escanteio para quem trabalha ao vivo em relação a isso. E o gol do River também foi passível de ser pego, principalmente depois do empate, porque aí o Inter começou a sair para o jogo, o River aproveitou também para fazer o gol em velocidade. Então, da Libertadores foi isso. No jogo do Libertad com o Fortaleza, eu trabalhei o overlimit e não entrou. Nesse aqui foi um prejuízo. Teria feito de novo, tá? O Fortaleza teve 2 grandíssimas oportunidades e o Libertad teve uma. Então, na revisão aqui, se eu teria feito ou não, teria.
Jogo do Corinthians com o Nils foi o melhor jogo do dia para trabalhar gols. Por quê? Não é que tenha sido o jogo mais aberto do dia, mas tinha as melhores cotações. Então tudo que a gente quer, tudo que a gente que trabalha mercado de gols quer, é um mercado que está em dúvida se vai ter gol ou não, daí ele fala, acho que não, acho que vai ser um jogo parelho, bem truncado. Coloca as cotações lá no alto. Só que, desde o primeiro tempo, esse jogo já estava cheirando gol, mandei essa minha percepção para vocês no Telegram, consegui trabalhar o mercado de gols, mas, além dos 2 gols que eu fui buscar, eu trabalhei só 2 e ainda saiu mais um. E essa odd do 2,5 chegou a bater 10, essa eu não peguei, tá? Então, era um jogo até passível de ser pego também no over HT, mas eu não trabalho mais esse mercado. Na quarta-feira tivemos mais jogo de Libertadores? Sim. Palmeiras e Atlético Mineiro eu achei muito difícil de se trabalhar, não fiz nada. No jogo do Botafogo, também não estava focado no jogo do Botafogo, porque o meu foco foi total aqui, ó. Consegui trabalhar muito bem esse jogo, além de ter conseguido pegar... Eu não lembro se eu peguei... eu peguei os 2 gols do Estudiantes, os primeiros, né, no over à frente. E depois, no final, como o comportamento do Goiás foi um comportamento de saída, também deu para pegar o over limite. Também compartilhei essa minha percepção com vocês no Telegram. Então, por enquanto, Libertadores Sul-Americana foi somente essa ideia de trabalhar mercado de gols. Na quinta-feira, o que tivemos? Deixa eu ver se teve algo na quarta da Série B aqui. O Sport vencendo o Vila Nova. O Vila Nova começou a acumular derrota agora. Não sei se vai começar a perder o ritmo, né, em relação a se classificar para a primeira divisão. O Brasil eliminado na Copa do Mundo. Um vergonhoso, vexatório aqui. Essa campanha do Brasil na Copa. Não consegui fazer um gol na Jamaica. A quinta-feira tivemos o Flamengo e Olímpia. Um jogo onde o Flamengo dominou a maioria das ações ofensivas. O Olímpia raramente saía. Era cabível de se trabalhar alguma coisa, talvez, num back favorito no Flamengo, mas era muito mais posse. O Flamengo não finalizou tanto no gol no primeiro tempo, começou a finalizar mais no segundo, depois que o Sampaoli mexeu na equipe. Tá? Era um jogo na minha expectativa de 2 gols. Tá? Eu não cheguei a trabalhar em nada aqui, mas era um jogo na minha expectativa de 2 gols, e o Flamengo acabou dando mole, e pode se complicar, viu? Tô gravando esse vídeo na segunda.Esse jogo aqui, esse resultado para o Olímpia é excepcional. O Olímpia que voltou a melhorar no Campeonato do Paraguai. O Atlético Nacional chegou a abrir 3-0, viu o jogo chegar a 3-2, mas fez um gol no final. Ainda é uma vantagem boa, mas o Racing tem condição de recuperar com certeza isso daqui. O que mais? Sul-Americana. Jogo de São Paulo, a expectativa era completamente under, e foi assim. E olha, jogo da volta provavelmente vai se repetir isso, tá? São Paulo com muita posse, muito volume, e o São Lourenço abdicando muito do seu jogo ofensivo para fazer o seu jogo defensivo valer. O São Lourenço praticamente não toma gol. Pode se tornar um jogo over no meio? Pode. Se o São Lourenço conseguir sofrer um gol cedo, pode se tornar assim um jogo over, mas a tendência é que a gente tenha um jogo under de novo, tá bom? E o Bragantino com o América era uma tendência já de jogo mais over. A minha ideia era trabalhar 2 gols por aqui e acabou acontecendo. O Al-Ahly quase foi eliminado da Copa do Egito. Eu nem lembro se a gente chegou a comentar sobre esse jogo, acho que não. O Al-Ahly fez um pênalti aqui aos 100 minutos. Curioso, hein? Favorito com pênalti aos 100. Curioso. Depois venceu na prorrogação e passou. Vai enfrentar aqui alguém na semifinal. Não sei quem que ele vai pegar agora nas semis. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. O Al-Nassr empatou com o Zamalek, gol do Cristiano, também lá no finalzinho. O Al-Nassr que agora já está nas semifinais desse torneio, na Champions Cup acho que é a Arábia, né? Assim que fala. Champions Cup da Arábia. Não sei. Arábia Champions Cup. Acho que era isso. A LDU venceu. Esse jogo da LDU na volta eu quero trabalhar, viu? A LDU em casa é muito forte, o time chileno vai vir para cima. E o Nublense é muito, muito fraquinho. Sexta-feira, Bundesliga 2. Tivemos Wien Wiesbaden contra o Hertha Berlim. O Wiesbaden, eu trabalhei nesses 2 jogos, tá? Foi essa minha entrada no Wiesbaden, eu considerei certa, apesar do gol ter saído chorado no finalzinho. Trabalhei o over limite por aqui.
Foi um jogo onde o Hertha Berlim me decepcionou muito. Para vocês que vão trabalhar o Hertha essa temporada, não criem expectativa com camisa. O Hertha, ele não tem um meio-campo ainda atrativo de criação. O Hertha não tem um homem fixo lá na frente. O Fabian Ruiz, que veio do Kiel, ele não sabe a posição que ele tá, ele fica rodando, tentando ajudar a equipe. Então a situação do Hertha é complexa ainda, viu? E, para piorar, 2 derrotas seguidas já do Hertha na competição. O Wiesbaden vem de um empate e uma vitória. Esse jogo do Paderborn com o Osnabrück, eu também entrei no limite, também consegui encontrar o gol por aqui, mas achei uma entrada ruim. O Paderborn poderia ter sido mais agressivo, estando na frente do placar, e as maiores oportunidades do Osnabrück foram de bolas paradas. Então, se eu tivesse pensado um pouquinho, eu não teria feito essa entrada, tá? Princípio de gripe. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Não. Princípio de gripe. Espero não ficar gripado. Vamos lá. Terceira divisão, o Hallersche venceu na estreia aqui o Rot-Weiss Essen por 2-1. Também foi um jogo bem corrido. E vamos para o sabadão. Sábado começou com Santos e Atlético Paranaense. Cara, que decepção com o Santos. É óbvio que a gente tem que vangloriar o que o Atlético Paranaense fez. O passe do Fernandinho para o gol do Pablo. A movimentação, né, dos jogadores de ataque do Atlético foi uma situação muito bonita. Desconcentrou completamente, desconcertou, né, a defesa do Santos. E o Santos com um pênalti ali no final. Enfim, algumas pessoas falando que não precisava ter dado pênalti. Santos, que também naquele jogo contra o Goiás teve um pênalti estranho. Mas, cara, não vou falar de arbitragem, vou falar do desempenho horroroso do Santos. A minha expectativa aqui era de um Santos dupla chance, um Santos empate anula, uma vitória seca do Santos. Mas se você trabalhou no trade aqui, você viu um Santos completamente fora do que era esperado. Nenhum domínio, nada, zero. E o Atlético Paranaense com foco total agora no jogo do Bolívar. É impressionante. O jogo do Inter com o Corinthians tinha uma expectativa under e o jogo foi embora pro água abaixo cedo, né? Um gol aqui aos 13 e um aos 17. É o que eu comento com vocês. O jogo com expectativa under, se você não cuidar, e deixar correr, cara, eu não conheço tantas pessoas lucrativas, eu conheço pouquíssimas. Pessoas lucrativas em under que ficam deixando correr até o final. As pessoas que eu conheço que trabalham under, que ganham dinheiro, manejam posições. Mas mesmo assim, ainda mais um gol saindo aqui aos 86 e uns 99, né? Você, por exemplo, vamos supor que tenha trabalhado no under 3,5. Se você deixou correr até os 99, não teve nenhum momento que você podia manejar essa posição? Sabe? Na época que eu fazia under, eu fazia escalpando, né? Entrando e saindo. Mas para você que trabalha ali numa exposição um pouco mais longa, eu achei esse jogo bem movimentadinho para um jogo under, tá? Mas mesmo assim, a expectativa era uma, o jogo se mostrou outra coisa. Para mim foi um resultado ruim para o Corinthians. O Inter conseguiu um gol no final aqui, foi um resultado ruim para o Corinthians. O Corinthians poderia ter tentado segurar, poderia ter sido menos descuidado. Teve confusão do Ener Valencia aqui no final, não sei o quanto isso vai influenciar no jogo da volta contra o River. Fluminense e Palmeiras, eu não consegui acompanhar, não estava em casa. No sábado à noite eu já não vi esse jogo, só soube do resultado. Palmeiras 2-0 no Fluminense, 2-0 no Palmeiras aos 60 e um gol do Gustavo Gomes aqui no finalzinho. Aí os jogos da Série B à noite também não consegui fazer. Destaque para a vitória do Sport contra o Novo Horizontino. Isso aqui, cara, tá começando a se desenhar uma divisão de bloco já. Vamos ver se o Vitória vai conseguir fazer alguma coisa nessa semana. Vitória que joga fora de casa contra... Não sei se o Vitória joga contra o Tombense. Alguma coisa assim. Ou Londrina. Pode ser o Londrina. Mas mesmo assim, eu acho que pode ter uma divisão de bloco por aqui já. Começamos a Premiership na Escócia com vitória do Celtic, nada de novo, mas cotações ainda muito esmagadas. O Celtic não estava jogando bem na hora do pênalti, tá? Na minha opinião, foi uma vitória construída mais na empurrância depois do primeiro gol. E o Rangers já começou se complicando, com um gol ali no segundo tempo, quando baixou o bloco, baixou a pressão. Depois foi correr atrás do prejuízo, já não tinha mais como. Aí no sábado de manhã tivemos São Paulo e Fortuna, um jogo grande de duas equipes que, na minha opinião, brigam pelo acesso, mas que não deu muita leitura de gols, tá? Kiel e Furt, na minha opinião, até comentei com vocês no Telegram, era um jogo para buscar gols no segundo tempo,
e também o Elversberg com o Rostock. Só que, isso na parte da manhã, né? Até minha vizinha estava mandando mensagem aqui falando que a internet deu certo, eu tive que sair para ajudá-la, ela também fez a aquisição da internet que eu utilizo aqui no sítio, do Elon Musk, e ela pediu ajuda na instalação, eu saí no meio do segundo tempo para poder ajudá-la e não consegui acompanhar essa virada histórica aqui do Hansa Rostock, com 2 gols do Juan José Perea. Ainda nem vi os melhores momentos, para ser sincero, desse jogo. Gostaria de ver. Mas o Elversberg continua me mostrando boas qualidades aqui. Já era esperado um Hansa mais recuado, isso aqui a gente já tinha comentado. Mas no Elversberg, mesmo com a derrota, é um time que mostra muita força. E o jogo do Schalke à tarde eu consegui trabalhar inteiro, e aqui eu consegui trabalhar tanto no over à frente, aliás, só consegui trabalhar no over à frente no segundo tempo. O primeiro tempo foi muito xoxo. Eu até cheguei a comentar, fiz um áudio longo explicando esse jogo que eu fiz. Fica o convite para você acompanhar no meu Telegram para a gente também não perder muito tempo aqui, já vamos com 16 minutos. Mas destaque para o Simon Terodde, que chegou a 2 gols e 2 assistências, e destaque para os 2 cartões vermelhos que sofreu o Kaiserslautern. Kaiserslautern, Karlsruhe e Kiel é muito complexo de diferenciar toda hora. O Kaiserslautern, e isso facilitou muito a vida do Schalke. Com um homem a menos, você já ainda consegue tapar alguns buracos de espaço. Com 2 é muito difícil. Tá? E o Kaiserslautern ainda estava querendo ir para cima no contra-ataque. Aí é difícil. Destaque para o Brian Lasme, que fez o gol no finalzinho aqui, tá? Jogador que veio do Arminia Bielefeld, corredor. E quando o Schalke, porventura, se ele estiver na frente do placar, pode ser uma boa ficar de olho nesse rapaz. Beleza? Acho que teve alguma outra coisa da Inglaterra também. A Championship. A estreia do Leicester acho que foi no domingo? Acho que foi no sábado, né? Ah, não, foi no domingo. Tá aqui, ó. 2-1. Não consegui acompanhar. Aí comecei trabalhando a Bundesliga 2 de manhã. Trabalhei o jogo do Magdeburg com o Braunschweig. Aqui eu fiquei numa longa exposição sem resultado, tá? Me faltou mais um gol por aqui. Não deu nem pra fervetar com esse gol no final. Um jogo que me deu muita expectativa no primeiro tempo, mas que não se confirmou no segundo. Porém, os 2 outros jogos pagaram muito bem. Trabalhei o limite aqui no final, pegando esse gol do Nuremberg aos 92. Depois que o Hannover abriu 2-0, ele permitiu ao Nuremberg a chance de recuperação e também perdeu muito gol ali, o famoso quem não faz leva. E Karlsruhe e Hamburgo foi a mesma coisa. O Hamburgo teve pelo menos 2 contra-ataques quando estava 2-1 para matar o jogo, não matou. E aí o Karlsruhe conseguiu. Foram gol do Karlsruhe, virada do Hamburgo e empate. Aquele jogo de reviravolta que a gente gosta, né? O Leia, o Hamburgo no final também pagou muito bem. Foi a primeira recuperação de resultado que eu trabalhei na Bundesliga 2. Acho que foi. Posso estar enganado, mas acho que foi. Vitória do Shamrock também aqui, comum. A Universidade de Dublin teve o jogo adiado. Não sei quando que vai ser jogado esse jogo. Aí o Campeonato Brasileiro, vamos lá, São Paulo, com a expectativa de uma estreia do Lucas e um Atlético Mineiro focado no Palmeiras. Na minha opinião, se eu fosse Panther aqui, eu teria perdido dinheiro, tá? Porque o São Paulo, ele, na minha opinião, teria mais chance de vitória. O São Paulo conseguiu tomar um gol do meio campo praticamente do Hulk aos 4 minutos, não tinha leitura para nada até aquele momento, então para você que é trader não tomou esse gol, na minha opinião. Então não sei nem se pegou, né? Porque entrar para comprar aquela bola ali. E depois um pênalti bobo ali, talvez passível até de ser tomado, porque numa pressão muito grande do São Paulo, o Lucas fez um pênalti e aí o Christian Pavão fez o 2-0 para o São Paulo e para o Atlético Mineiro sobre o São Paulo. Falando em São Paulo, complementando aquele assunto do São Lourenço, o São Paulo vai ter de novo que fazer essa pressão aqui, ó, que teve muita dificuldade para furar, e a gente já viu que o São Paulo está com dificuldade contra defesas fechadas. O São Lourenço provavelmente fará isso. O Corinthians, na Copa do Brasil, jogo da volta, provavelmente fará isso também. Tá bom? Então, muito cuidado. Jogo do Vasco com o Grêmio. Não acompanhei inteiro. Foi no mesmo momento aqui do jogo do São Paulo. Estava mais acompanhando o São Paulo. Gol do atacante Verratti, que veio do Belgrano, se eu não me engano. E era artilheiro pro lá, se eu não me engano, tem 34 anos. Era para mim um cenário under, que se confirmou ainda mais depois que o Vasco fez o primeiro gol, porque aí o Vasco só escolheu se defender.
Bahia e América não consegui acompanhar, mas a expectativa sim era de um jogo para gols. O Bragantino com o Curitiba, ali eu não criei nem expectativa, acho que eu deixei esse jogo passar na análise. Mas a vitória do Bragantino coloca o Bragantino dentro aqui da zona de pré-Libertadores. Cara, a situação do Bragantino, se passar pelo América, é um time muito encaminhado esse ano, hein? Forte, com dinheiro no bolso. Vou falar de Cuiabá e Flamengo primeiro, depois vou falar do Botafogo. Mais um jogo onde o Flamengo escolheu não jogar. Aí eu não sei se tem risga com o treinador, se tem briga de jogador com jogador, mas foi o modo ali que ele fez contra o Bragantino. O modo goleada do Bragantino entrou em campo. Cuiabá, no primeiro tempo, jogou praticamente sozinho. Quem trabalhou aqui, pior equipe em campo no Flamengo, trabalhou muito bem. Eu não trabalhei esse jogo, tá? Foi bem tarde aqui já. E o Cuiabá jogou muito bem, aproveitou muito as bolas aéreas. A gente fica brincando com o folclore do Daverson, que o Daverson já sacaneou o Flamengo pra caramba. Mas, cara, o Daverson é um jogador muito importante pro Cuiabá. Um jogador que pelo alto briga muito, deu um trabalho danado pro Pablo, que jogou como zagueiro. Também é um cara que participa muito da primeira linha de marcação, pressão, atrapalha demais a saída de bola do adversário, briga o tempo todo. Então ele ajudou demais o Cuiabá a conseguir essa vitória, mas também veio do ataque do Flamengo, que não conseguia manter uma posse ofensiva, o Pedro não dando continuidade para o ataque quando teve oportunidade, e o Cuiabá utilizou muito bem das oportunidades que teve. Não faria nada nesse jogo em relação a mercado de match odds a favor do Flamengo, longe disso. Esse aqui foi um nítido jogo, talvez até buscar um replay dele pra gente fazer um estudo de caso. O Flamengo não jogou, tá? Raras foram as situações que o Flamengo criou. Depois entrou o Bruno Henrique no segundo tempo e o jogador de ponta, que eu sempre me esqueço o nome dele, o Luiz Araújo também criou muito perigo, mas foi o melhor em campo, né, o Luiz Araújo, junto com o Davi Luiz. Engraçado que o Davi Luiz ainda falhou, mas horrível o jogo do Flamengo. Quem trabalhou aqui com uma expectativa de gols no pré-jogo se deu bem, na minha ideia era isso, um jogo para over 1,5. E quem fez lei Flamengo no trade, corretíssimo. Esse jogo do Cruzeiro é o típico jogo que a gente costuma falar, né? Aposta não é sobre acertar. Gente, o Botafogo não é de hoje que ele não tá jogando bem. Ele não tá jogando bem. Fora de casa é um time que cede muita oportunidade. E aí, quando a gente faz esse tipo de análise, de crítica, tem muita gente que leva pro lado pessoal de clubismo. Gente, se você quiser trabalhar com um trade de apostas, esquece clubismo. Esquece paixão, esquece tudo isso. A gente tem que ser racional. Racional. Do jeito que o Botafogo tá jogando, o Botafogo só não vai perder esse título porque por incompetência de quem vai brigar por ele. Porque não é possível que todas as vezes que o Botafogo joga fora de casa, o PR seja o melhor jogador em campo. O que faltou pro Cruzeiro foi um goleador. O Gilberto não marca gol, sei lá, 12 partidas, saiu machucado. Saiu machucado ali por volta dos 64 minutos. O Botafogo tomou um apavoro, o Botafogo não deu nenhum chute no gol. Deixa eu ver se foi contabilizado algum aqui. Foi contabilizado um pra fora. Não, foi contabilizado um no gol, mas não teve nenhuma pra fora. Cara, o Botafogo ele foi completamente amassado. Completamente. Não dá pra normalizar isso. Em relação a apostas, quem trabalhou a favor do Botafogo nesse jogo, na minha opinião, ganhou dinheiro. Mas lembra que eu falo que apostas não é sobre acertar? Não adianta você olhar pra um jogo desse e falar, pô, acertei, tava lá, tá tudo certo. Aí posta foto, mão pra cima e tal. Gente, se você não rever a aposta que você fez, você não vai ganhar dinheiro no longo prazo. Você acha que nesse jogo tinha valor trabalhar a favor do Botafogo? Nem com handicap. O Cruzeiro produziu para ganhar esse jogo pelo menos por 2 gols de diferença. O que falta para o Cruzeiro? Um goleador que seja capaz de furar esse grandíssimo goleiro que é o PR. Mas, de novo, o PR é o melhor jogador em campo, fora de casa. Foi assim contra o Grêmio. Já tinha sido assim também contra o Bragantino. Diferença é que nos outros 2 jogos o Botafogo venceu por 2-0 e agora perdeu o Tiquinho. Não sei se a lesão talvez não seja grave. Mas o que eu quero aqui não é falar que o Botafogo vai perder o título, ou que, enfim. Eu acho que o Botafogo vai ser campeão e muito por conta da incompetência dos adversários, porque o Botafogo não está fazendo bons jogos fora de casa. E a campanha fora é importante. Acabou que o resultado foi bom para o Botafogo, né? Mas o meu ponto aqui é,
aposta não é sobre acertar. Se você não olhar para o tipo de aposta que você fez e não conferir se aquilo lá tinha valor ou não e você continuar replicando isso daqui, uma hora tu vai começar a entrar numa onda de prejuízo muito grande. Ou vai ficar no 0 a 0. A aposta de valor nesse jogo talvez tivesse sido um handicap a favor do Cruzeiro. Ou talvez um under goals, que era a minha ideia antes. Mas o Botafogo, trabalhar a favor do Botafogo aqui não era valor. Pelo que, talvez numa expectativa de jogo, sim. Mas durante o live, para quem aposta ao vivo, não. Provavelmente você trabalhou a pior equipe em campo do Botafogo aqui de maneira muito confortável. Tá? Então, crítica ao Botafogo pelo jeito que jogou. Não sei se teve já a mão do Bruno Lage aqui querendo mudar alguma coisa, mas tinha que melhorar mesmo, porque mesmo com o Caçapa e mesmo com o Luiz Castro, o Botafogo já não vinha jogando tão bem fora de casa. Ah, mas os resultados estão aparecendo. Beleza. Aqui, na nossa área, o que vale é você rever o que você fez e ver se aquilo lá tinha valor. Nesse jogo do Botafogo aqui, com essas estatísticas aqui, ó, olha só, os gols esperados do Cruzeiro era de 1,70, quase 2. Olha do Botafogo. Isso aqui, meus amigos, foi um massacre, um banho. Mas o Botafogo tem esse jogador aqui, ó, chamado Lucas Perry. Para mim é o melhor goleiro do Brasil, eu não canso de falar isso. E até quando? Muito cuidado, tá? Muito cuidado para trabalhar a favor do Botafogo. Ah, mas eu acertei. Quanto era a cotação? Ah, 1,50, 1,60. Cuidado, tá? Que nem sempre essa situação vai acontecer. A aposta não é sobre acertar. Sempre falo isso para vocês. Revejam as apostas de vocês. E agora, segunda-feira, já tá rolando alguma coisa aqui na Copa do Mundo Feminina. E tá rolando um amistoso também do Bayern. Lembrando que essa próxima semana agora, já tem Supercopa da Alemanha entre Bayern e Leipzig. Beleza, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Se você não tá no meu Telegram, faça o favor de seguir pra gente continuar conversando por lá. Eu ainda não consegui descobrir uma maneira de a gente fazer um grupo nosso, porque eu não sei como transitar as pessoas de grupo, né? Eu não sei, eu fiquei membro por um mês só e depois saí, e aí a pessoa continua no grupo. Eu não sei como fazer esse manejo. Colocar no grupo é mole, o problema depois é a pessoa sair da parte de membros aqui e continuar por lá. Mas eu vou pensar em alguma coisa. Beleza? Muito obrigado pela companhia, boa semana para vocês, juízo, gestão de banca, fiquem dentro das metodologias de vocês, não inventem moda, cuidado com o clubismo, tá? Essa semana tem Libertadores, tem Sul-Americana e já no finalzinho da semana, final de semana, já começa La Liga, Copa Itália, Copa da Alemanha, DFB Pokal, né? Tem muita coisa começando e também a Premier League. Um abraço, fica com Deus aí.